Na aula de hoje, eu vou ensinar para vocês esse novo modelinho de top que eu fiz aqui com franjas, tá ok? É um top croppé bem cara de verão, fiz aqui na cor vermelho, então você pode aí tranquilamente colocar por cima do biquíni, na praia, na cachoeira, na piscina, tá bom? Então, esse modelinho eu fiz com essa franja aqui, um pouco mais trabalhada e um pouco mais trabalhosa também. Você vai ver aí durante o passo a passo que ela dá um pouquinho de trabalho, mas ao final da aula você vai poder fazer aí a sua escolha entre esse modelinho de franja, que é um modelinho mais trançado, um pouco mais trabalhoso, ou aquele modelinho mais simples que fica só caidinho, tá? Aquele modelinho bem simples que você provavelmente já viu aí por algum lugar, tá bom? Então você vai ter aí essas duas opções, porque durante a aula você vai ver que eu ensino esse modelo, mas também o outro modelo já se aplica aqui também nesse mesmo passo a passo, tá bom? Então, se você não quiser trabalhar esse modelinho aqui de franja, você vai poder fazer o outro modelinho mais simples, tá bom? O material da aula de hoje vai ser a linha na cor vermelha e a agulha, que vai ser de número 2 milímetros, tá bom? Então, espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo. Vamos iniciar aqui o nosso trabalho com a laçada inicial e 20 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, até a gente chegar às 20 correntinhas. Feitas aqui as 20 correntinhas, nós vamos fazer mais 2 correntes, que vai servir como nosso primeiro meio ponto alto. Vamos fazer então um meio ponto alto aqui na 4ª correntinha a contar da agulha. Um meio ponto alto no ponto de base seguinte, na correntinha de base seguinte, e assim até a gente trabalhar 10 correntinhas de base. Lembrando que o meio ponto alto, ele é feito dessa maneira: laçada na agulha, insere no ponto, puxa o fio, como se fosse fazer o ponto alto, mas tira tudo de uma vez, tá ok? Então, aqui eu já tenho 3, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou fazer então agora, a partir daqui, um ponto baixo em cada ponto de base. Chegando aqui ao final, nós vamos virar o nosso trabalho, fazer uma corrente para servir como o primeiro ponto baixo e um ponto baixo no próximo ponto de base. Vamos colocar um ponto baixo em cima de cada ponto baixo de base e um meio ponto alto em cima de cada meio ponto alto, tá? Então, vamos fazer aqui os pontos baixos. Totalizando aqui os 10 pontos baixos, tá ok? E aqui os meio pontos altos, um em cada ponto de base também.
vamos fazer aqui um ponto alto. Chegando aqui, depois de ter feito aqui os 10 pontos, os 10 meio pontos altos, vamos fazer aqui um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, virando aqui o nosso trabalho. Vou pegar aqui agora na outra pontinha e vou trabalhar um meio ponto alto, colocando um meio ponto alto em cima de cada meio ponto alto e um ponto baixo em cima de cada ponto baixo, tá ok? Então, aqui um ponto baixo em cada ponto baixo de base, que no caso aqui não é nem o ponto baixo, tá? É a correntinha, mas tá em espelho aqui com o ponto baixo do outro lado aqui. Vamos virar aqui o nosso trabalho e vamos subir 3 correntes que vai servir como nosso primeiro ponto alto. Vamos colocar um ponto alto em cima de cada ponto de base. Vamos fazer isso até chegarmos aqui nesse espaço de 2 correntinhas, tá ok? Chegando aqui, vamos fazer 2 pontos altos dentro do espaço, 2 correntes e 2 pontos altos dentro aqui do espaço, tá ok? E voltamos trabalhando um ponto alto em cima de cada ponto de base até o fim da nossa carreira. Chegando aqui ao fim da nossa carreira, a gente vai ter essa carreira aqui toda em pontos altos, com esse aumento aqui em cima, colocando 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos em cima daquele espaço de 2 correntes da carreira anterior. Daqui pra frente, a gente vai fazer as nossas carreiras assim, tá ok? Colocando um ponto alto em cima de cada ponto alto e fazendo esse aumento aqui nesse espaço de 2 correntes, colocando dentro desse espaço de 2 correntinhas esse aumento de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, tá ok? Então eu vou fazer mais essa carreira com vocês e vou falar aí como que a gente vai fazer o restante. Então a gente vai subir aqui, viramos o trabalho, subimos 3 correntes e vamos colocar um ponto alto em cima de cada ponto alto de base, fazendo isso até aqui esse último ponto alto, tá? Antes de chegar aqui no espaço. Chegando aqui no último pontinho antes do espaço, vamos colocar o ponto alto em cima do ponto de base. E aqui dentro desse espaço a gente vai trabalhar o aumento de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E a partir daqui a gente volta novamente colocando um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. A gente vai fazer isso por 8 carreiras, tá ok? Então aqui foi a nossa primeira carreira de ponto alto em cima de um ponto alto em cima de cada ponto alto de base com aumento. Essa foi a nossa segunda carreira, tá? Que eu ainda vou terminar. Então, a gente vai fazer aqui, depois de finalizar essa carreira, mais 6 carreiras, tá ok? Pra gente ficar aqui com 8 carreiras de pontos altos, tá bom? Então, você vai terminar de fazer essa carreira. Terminando a carreira, a gente vira
o nosso trabalho para o lado avesso para voltar fazendo a próxima carreira, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, terminar essa carreira e continuar assim até eu ficar aqui com as 8 carreiras de pontos altos, tá bom? Sempre lembrando de fazer o aumento aqui no espaço de 2 correntinhas. Então, vamos fazendo aí e eu volto já com as minhas 8 carreiras finalizadas. E aqui, então, chegando na 8ª carreira de pontos altos, a gente vai terminar essa última carreira, essa 8ª carreira, contando aqui da primeira carreira de pontos altos, tá? E viramos aqui o nosso trabalho, vamos subir 3 correntes, que vai servir aqui como o primeiro ponto alto da carreira. Vou fazer aqui um ponto alto no próximo ponto de base e um ponto alto no próximo ponto de base, ficando aqui com esses 3 pontos altos, um grupinho de 3 pontos altos, sendo um ponto alto em cada ponto de base. Uma correntinha de espaçamento, pulo um ponto da base e no próximo ponto eu vou colocar um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto. Então, a gente vai ter aqui um grupinho de 3 pontos altos, sendo um ponto alto em cada ponto alto de base. Uma corrente, pulo o ponto de base e no próximo eu vou repetir um grupinho aqui de 3 pontos altos, lembrando, um em cada ponto alto de base, tá ok? Então, eu vou assim até eu chegar aqui na parte superior, tá? Chegando aqui nesse espaço das 2 correntes que eu vou mostrar uma pequena diferença para vocês. Chegando aqui no último pontinho, antes do espaço de 2 correntes, a gente vai ter aqui uma correntinha, um ponto alto, em cima do último ponto alto de base. E vamos colocar 2 pontos altos dentro do espaço, 2 correntes e 2 pontos altos. Um ponto alto aqui no próximo ponto de base, uma corrente e pulo um ponto de base, no próximo eu coloco um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto. Voltando aqui da mesma maneira, tá? Grupinho de 3 pontos altos, uma correntinha, pulo no espaço da base e volto a fazer um grupinho de 3 pontos altos, lembrando que vai ser um grupinho de 3 pontos altos, porém de um ponto alto em cada ponto de base, tá ok? Então, eu vou assim agora até o final da carreira. E aqui o nosso bojo finalizado. A gente agora vai repetir todo o passo a passo, fazendo aqui o outro lado do bojo, tá ok? Mas nesse segundo bojo você não arremate o fio, tá? Não corte o fio, porque eu vou aproveitar o fio da sobra para já fazer a montagem do nosso bojo, tá ok? Então, eu vou fazer aqui o outro lado, façam vocês também, e aí eu volto para continuar com o nosso passo a passo. Então, aqui eu fiz aqui o outro lado do nosso bojo, tá ok? E vou arrematar esse fio
deixando aqui um pedaço para eu poder unir, tá? Então, eu vou aqui arrematar. Vou pegar aqui a agulha de tapeçaria, mas você pode fazer essa costura com a própria agulha de crochê, tá? Só que é mais fácil com a agulha de tapeçaria. E aí eu vou costurar aqui os dois lados, sempre prestando bastante atenção para unir em espelho, tá? O mesmo pontinho de um lado, o mesmo pontinho do outro. Tô pegando só as argolinhas da parte da frente. Somente essas argolinhas aqui da parte da frente, tá? Vamos unir até aqui, tá? Até esse terceiro bloquinho. E aqui a gente arremata o nosso fio. Vou levar ele aqui para trás da peça. Então, aqui a gente já tem a união. Agora, a gente vai aprender agora a parte de baixo aqui do nosso top croppé. Agora, nós vamos aqui fazer a laçada inicial e passar aqui por um dos dois cantos do nosso croppé, aqui na parte do bojo. Vamos passar a laçada inicial e vamos trabalhar aqui 28 correntinhas. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim fazendo as correntinhas até completar as 28 correntinhas. Completando, a gente arremata o fio. E vamos para o outro lado, vamos repetir a mesma coisa, laçada inicial. Passo aqui pelo cantinho e vou trabalhar as 28 correntinhas novamente. Chegando aqui com as 28 correntinhas, a gente vai virar o nosso trabalho. E vamos agora fazer aqui 3 correntes que vão servir como primeiro ponto alto e vamos entrar aqui com a nossa agulha na 5ª correntinha a contar da agulha, fazendo um ponto alto e vamos trabalhar um ponto alto em cada argolinha, ou melhor, correntinha de base.
Então, vamos colocar um ponto alto em cada correntinha de base até chegarmos aqui na última correntinha das nossas 28 correntinhas, tá ok? Finalizando aqui o nosso cordão, a gente vai começar a colocar um ponto alto aqui abaixo do bojo, tá? Um ponto alto que vai ser dividido da seguinte maneira: um ponto alto aqui no início do ponto alto de base, e um no final. Um no início, um no meio e um no final. Como aqui o final também é o início do próximo, então aqui só vai ficar um. Vamos para o meio e para o final. Aqui é a mesma coisa, um no meio e um no final do ponto alto. Eu estou dizendo início e meio porque aqui ele tá atravessado, tá? Ele tá de lado, então a gente tem, pra gente ter aí uma referência, tá ok? Então a gente vai assim até o outro lado e vamos chegando do outro lado aqui, no outro cordão de correntinhas, a gente vai colocar um ponto alto em cada correntinha de base também, tá bom? Então, eu vou fazer toda essa carreira até o final. Chegando aqui ao fim da nossa carreira, vamos virar o nosso trabalho. Virado o trabalho, a gente vai subir 3 correntes para servir aqui como o primeiro ponto alto. E vamos fazer mais 3 pontos altos, sendo um em cada ponto de base, ficando aqui com um grupinho de 4 pontos altos, um ponto alto em cada ponto de base. Uma corrente, vamos pular um pontinho aqui de base, no próximo vamos colocar um ponto alto. Vamos colocando um ponto alto até a gente completar um grupo de 7 pontos altos, sendo um ponto alto em cada ponto de base. Completei aqui o grupinho de 7 pontos altos, sendo um em cada ponto de base. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo eu vou colocar novamente um ponto alto em cada ponto de base, fazendo aqui 7 pontos altos no total. Nós vamos fazer isso até o fim da nossa carreira. Esses 4 pontos altos foi só aqui para o início da carreira e vai se repetir no final da carreira, tá bom? Mas nós vamos fazer a carreira inteira até o final com 7 pontos altos, uma corrente, pula um ponto de base e 7 pontos altos novamente, sendo aqui um em cada ponto de base, tá ok? Vamos assim até o final então, e chegando ao final, a gente vai terminar a nossa carreira com 4 pontos altos novamente. Então, eu vou assim até o fim da carreira. Chegando aqui ao final da nossa carreira, como eu havia dito, a gente vai terminar
com 4 pontos altos novamente, tá ok? Viramos o nosso trabalho. E vamos agora fazer a volta. Bom, a partir daqui, a gente vai só repetir a mesma coisa da carreira anterior, tá? Então, vamos subir as 3 correntes para servir como o primeiro ponto alto. Um ponto alto em cima de cada ponto alto de base. Então, aqui teremos 4 pontos altos. Sendo que consideramos as 3 correntes iniciais como o primeiro ponto alto. Então, 4 pontos altos, uma corrente aqui em cima do espaço e um ponto alto em cima de cada ponto alto novamente. Tá ok? E novamente espaço, uma correntinha e ponto alto em cima de ponto alto novamente. A gente vai ter no total 5 carreiras como essa aqui. Então eu fiz aqui a primeira carreira, tô iniciando a segunda, vou fazer a terceira, a quarta e a quinta carreira, tá bom? Então eu vou fazer as 5 carreiras e volto com elas já prontas, porque vão ser carreiras de repetição, tá? Dessa maneira como eu tô mostrando aqui para vocês. Em cima de cada ponto alto de base, um ponto alto. Em cima de cada espaço, uma correntinha. E volto a trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Isso até o fim da carreira. Chegando no fim da carreira, a gente vira o nosso trabalho para o lado avesso e volta trabalhando a carreira, sempre iniciando com 3 correntinhas, para servir como o primeiro ponto alto, tá ok? Então, eu tô aqui na segunda carreira, vou terminar essa carreira, fazer mais 3, e aí eu volto para continuar o passo a passo. Então, aqui, a quinta carreira finalizada, tá ok? Vou agora arrematar esse fio. E vamos deixar essa parte de baixo aguardando para depois eu explicar. Por enquanto, a gente vai ficar assim e vamos aprender agora o acabamento aqui na parte de cima e também as alças. Vamos iniciar então aqui com a laçada inicial, novamente. Vou passar aqui por esse cantinho e fazer uma corrente que vai servir como o primeiro ponto baixo. Vou no próximo espaço e vou colocar um ponto baixo, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos, e um ponto baixo. Vou para o próximo espaço de base e vou fazer a mesma coisa, tá? Fazer aqui um ponto baixo, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos e ponto baixo no mesmo espaço, tá ok? Então a gente vai fazer isso por toda a volta. Chegando aqui em cima, a gente vai fazer também esse mesmo biquinho, tá? De acabamento aqui em cima, tá? Então faça toda a volta. Chegando aqui no meio, eu vou explicar como é que vai fazer, tá? Eu volto
aqui no meio para explicar como que a gente vai fazer, e depois a gente finaliza aí o outro bojo e já vamos partir para parte da alcinha, tá bom? Então eu vou aqui fazer até aqui o meio entre um bojo e outro e volto para explicar para vocês essa parte. Então aqui eu trabalhei toda a volta do bojo, aqui do crochê. Chegando aqui no meiozinho dele, a gente vai ter o terceiro pontinho, espacinho, na verdade, daqui do meio, que é onde a gente vai colocar o nosso ponto baixo, tá? Então aqui, ó, logo após a costura, assim que a costura termina, a gente tem um espaço, a gente vai fazer aqui o biquinho até o espaço anterior, e nesse a gente vai pegar aqui de um e outro lado e vai fazer um ponto baixo. Um ponto baixo aqui no próximo espaço e já vou trabalhando aqui o próximo lado, tá ok? Fazendo aqui o biquinho até o fim da nossa carreira, tá? Até o fim do bojo seguinte, tá? Desse bojo aqui. Chegando aqui ao fim da carreira, a gente vai prender aqui um ponto baixíssimo e arrematar o nosso fio. Nós vamos fazer aqui então a laçada inicial e passar essa laçada aqui por esse espaço aqui do nosso biquinho. Então aqui, ó, deixando o biquinho pra frente, tá? Pegando aqui por trás do biquinho e vamos fazer aqui 4 correntes e um ponto alto duplo no mesmo espaço. Tá ok? Então aqui o biquinho vai ficar, ó, pra frente e a nossa alcinha por trás, tá? Viramos essa alcinha, vamos fazer 4 correntes novamente e um ponto alto em cima aqui do ponto de base, que é no caso aquelas 4 correntes que nós fizemos. Viramos novamente 4 correntes e um ponto alto duplo em cima do ponto de base, tá ok? Então a gente vai subir as nossas carreiras assim. Cada grupinho desses 2 pontos altos a gente vai considerar como uma carreira, e ao todo a gente vai precisar de 25 carreiras para cada alça, tá? Isso que a gente fez aqui, a gente vai repetir para outra alça, tá? E também fazer aí as 25 carreiras. Então eu vou fazer aqui as minhas 25 carreiras, vou arrematar o fio depois que eu terminar, e quando eu voltar eu já vou mostrar as 2 alças prontinhas para vocês. Então aqui as minhas alcinhas finalizadas. Agora eu vou ensinar para vocês a parte aqui de baixo, que é a parte das franjinhas. Então, para fazer as franjinhas aqui do nosso top crochê, a gente vai precisar de uma fita métrica, porque a gente vai medir o nosso fio, tá? Então, você vai fazer 35 centímetros se você quiser a sua franjinha um pouco menor, e 60 centímetros se você quiser
a franjinha é um pouco maior, tá? Eu vou colocar aqui o modelo comparativo depois para você se decidir, tá bom? Então, nesse modelo aqui eu vou fazer com 60 centímetros o fio. Então, você vai pegar o fio vermelho. E aí, se você quiser esperar para ver o finalzinho, onde eu vou mostrar a comparação, você dá uma adiantada aí no vídeo ou espera para se decidir, tá? Mas seja qual for a sua escolha, você vai medir o tamanho do fio. No caso, se for 35 centímetros, você corta aqui. Se for com 60 centímetros, você vai cortar aqui, tá ok? Então, vou só conferir se tá certinho. E vou cortar. Os próximos fios que a gente for cortando, a gente pode utilizar o próprio fio que a gente acabou de cortar, tá? Então, a gente coloca aqui pontinha com pontinha. E corta aqui. Pontinha com pontinha. E corta aqui. Se ficar um pouquinho diferente, não tem problema não. Quando a gente terminar o nosso trabalho, a gente corta os excessos, tá? E assim a gente vai cortando os nossos fios. Então aqui a gente vai cortando os fios de acordo aí com a medida que você escolher, tá? E a quantidade de fios vai ser a seguinte, vai ser 2 fios para cada espaço, tá ok? Então aqui o meu top, ele ficou com 16 espaços, então eu vou ter 16 vezes 2, tá? Vão ser, no meu caso aqui, vão ser 32 fios que eu vou precisar cortar. E aí, no caso, eu vou dividir, colocando 2 fios juntos, que vai dar aqui os 16 espaços que eu tenho. A gente vai prender esses fios aqui da seguinte maneira: vamos unir os 2 fios, passar aqui por dentro do espaço os 2 juntos. Une aqui embaixo, vê se tá certinho, pontinha com pontinha. Ajeita aqui. E vamos passar a ponta aqui por dentro da argolinha. Tem que estar certinha. Passo aqui, vou puxar para ficar aqui esse nozinho aqui em cima, tá ok? Por enquanto, a gente vai fazer só isso, tá? Vamos cortando então os fios e fazendo esse nozinho com os 2 fios unidos. Então, vai ficar assim, dessa maneira, tá? Você vai fazer isso em cada espaço
e eu já volto, vou fazer aqui no meu inteiro e já volto para mostrar a segunda etapa aqui das nossas franjas, tá? Então aqui, para começar a fazer aqui, trabalhar a nossa trança, nós vamos dividir os nossos fios aqui em dois. E a gente vai começar a unir aqui, deixando esse aqui sem ser trabalhado, tá? Por enquanto ele vai ficar ali sem ser trabalhado. E vamos unindo aqui vamos unir 2 fios de um lado com 2 fios de outro, tá ok? Assim por toda a carreira, tá? Nessa segunda etapa, a gente vai novamente dividir aqui os fios em dois, mas agora a gente vai unir aqui este com esse, tá? Com aqueles 2 fios que ficou no início sem ser trabalhado. Sempre procurando fazer a mesma distância, tá? Porque para desfazer esse trabalho dá muito trabalho, tá? De verdade. Então não é como no crochê que a gente faz e se der errado a gente desfaz, não. É bem trabalhoso, bem cansativo desfazer. Então façam com bastante cuidado para ficar bem certinho. A partir daqui, você pode tanto deixar assim, quanto continuar trabalhando dessa maneira, tá? Se você resolver deixar assim, a sua trancinha vai ficar dessa maneira, tá? A franjinha vai ficar dessa maneira. O trançado dela vai ficar assim, sendo que aqui, como a gente deixou um pedaço, cortou um pedaço bem maior de fio, a gente vai ter aí uma franja ainda bem longa. Aqui nesse modelo, eu fiz a franja bem curtinha, que foi aquele comentário que eu fiz a respeito do tamanho do fio. Nesse caso aqui, eu utilizei o fio com 35 centímetros, tá ok? E aqui eu utilizei com 60, tá bom? Então, se você quiser assim, você corte o fio com cada fio, tá? Com
35 centímetros. Se você quiser assim, você corte o fio com 60 centímetros, tá bom? Então, esse aqui é um top nesse mesmo modelo, só que com as franjinhas nesse tamanho, tá? Com 35 centímetros cada fio. E esse eu fiz aqui com 60 centímetros. E se a gente quiser deixar assim, a gente pode. Se a gente quiser continuar trabalhando, também pode. Basta a gente dividir os fios e continuar trabalhando, tá? Eu vou fazer aqui mais 2 carreirinhas. Naquele modelinho ali que eu mostrei pra vocês. Eu fiquei com essas 3 primeiras, esses 3 primeiros trançadinhos, vou colocar assim, tá? 3 primeiras carreiras, trançadinhos, enfim. E aqui eu vou fazer 5, tá bom? E aqui a última carreirinha. Vou fazendo assim até o final, sempre prestando bastante atenção na distância entre um ladinho e outro, tá? Pra ficar com a mesma distância aproximada, tá? O mais aproximada possível um espaço do outro. E aqui, agora que eu já terminei de trabalhar a minha franjinha com esse trançadinho, a gente vai retirar os excessos
deixando aqui bem certinho. Vamos retirar o excesso na altura do fio menor, tá? E acompanha aqui com os outros. Então, a gente vai aparando, tá? Até lá o final, pra ficar bem certinho. Então, aqui eu já tenho as franjas finalizadas. Eu vou agora ensinar a última parte, que é a parte de trás, tá? Que vai ser aqui a forma como a gente vai prender nas costas o nosso top cropped. É a última parte para a gente poder finalizar a nossa aula. Então aqui vamos fazer a laçada inicial, pegar qualquer um dos dois lados e passar a laçada inicial aqui pelo cantinho, fazendo uma corrente que vai servir como o primeiro ponto baixo, e trabalhar um ponto baixo aqui por toda essa parte aqui das costas, tá? É o mesmo esquema do ponto alto, tá? Fazendo aqui um pontinho baixo aqui na ponta do ponto alto, um no meio e um no final, tá? Então, um no início, um no meio e um no final, que já é o início do próximo. Então, a gente faz um no meio e um no final. Finalizei aqui, vou virar para o lado avesso e vou voltar colocando um ponto alto em cada ponto de base. Então, primeira correntinha, que vai servir como primeiro ponto baixo, e vou trabalhar um ponto baixo aqui em cima de cada ponto baixo de base. Viro novamente pro outro lado, que no caso aqui é o lado certo, e vou subir 3 correntes, que vai servir aqui como nosso primeiro ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base e no próximo coloco um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base e no próximo coloco um ponto alto. E vou assim até o final. Viramos então novamente o nosso trabalho, subimos 3 correntes para o primeiro ponto alto, um ponto alto dentro do espaço, uma corrente e um ponto alto dentro do próximo espaço, uma corrente, um ponto alto dentro do próximo espaço. Vou repetindo isso até o outro lado, chegando aqui no finalzinho, um ponto alto e um ponto alto. Tá ok? Finalizo aqui arrematando o meu fio. E a gente vai fazer agora um cordão de correntinhas para a gente utilizar como uma espécie de cadarço, tá? Pra gente colocar aqui nas costas e poder amarrar as costas com esse cordão de correntinhas. Então, vamos fazer a laçada inicial novamente. E vamos fazer aqui um cordão de correntinhas. O número de correntinhas que você vai fazer
vai depender, tá? Você pode fazer um cordão de 120 a 200 correntinhas. Então, o mínimo de correntinhas que você pode fazer é 120. O máximo, ou melhor, o máximo para esse tamanho vai ser 200 correntinhas, tá bom? Então, você vai fazer aí medindo aí as suas costas, mede como ficou nas costas e vê aí qual vai ser mais ou menos o tamanho, tá? Você mede com um fio e aí você passa, né, essa medida para as correntinhas, tá bom? Você vai fazendo as correntinhas até atingir o tamanho do fio, tá? Então, eu vou fazer aqui o meu cordão de correntinhas. Depois que você terminar o seu cordão de correntinhas, você vai arrematar o seu fio e vai fazer um nozinho em cada lado do cordão. Vou arrematar aqui esse fio da sobra. E então a gente vai fazer o outro lado do nosso top croppé, o outro lado aqui da parte das costas, igualzinha a essa, tá? E mais um cordão de 120 correntinhas. No caso, o meu ele tem 120. Se você tiver feito um cordão maior, você vai fazer da mesma quantidade de correntinhas, tá? Vai fazer os dois do mesmo tamanho, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o meu outro lado e meu outro cordão. E aqui eu já tenho os dois cordões e tenho os dois lados finalizados. Então, eu vou virar aqui do lado avesso o meu trabalho. Para mostrar aqui como vai ficar as costas. Vou tentar deixar aqui na parte branca para vocês visualizarem melhor. Então, a gente vai pegar aqui o primeiro cordão e vai passar aqui pela pontinha. Pelo meio do outro lado. E pela pontinha aqui de cima. Vou pegar o outro cordão e vou fazer a mesma coisa, tá? Passar aqui por cima. Pelo outro lado, no meio. Deixando aqui 2 espaços e 2 espaços. E por baixo, fazendo esse trançadinho aqui nas costas, tá? Então, a gente ajeita aqui pra ficar mais ou menos com o mesmo tamanho, em cima e embaixo. E já pode amarrar.
Então fica aí para fazer o ajuste, né, nas costas. E esse desenho assim, trançadinho. E então aqui, o nosso top croppé finalizado. Uma opção para as franjas é você deixar ela do modo mais simples, com aquele primeiro nozinho que eu dei, tá? E deixar ela dessa maneira aqui, tá? Bem simples assim, sem esse trançado todo, porque eu sei que é um pouco trabalhoso. Então, se você ficar aí um pouco desanimado com esse trançado, você pode deixar da forma simples. Eu só aconselho a colocar um pouco mais de fios, tá? No caso aí uns 6 ou mais fios juntos, tá? Para ficar um pouco mais volumoso, porque assim, só com 2 fios, ele fica bacana só com esse trançadinho, tá? Se você colocar ele simples, caído, né, só com aquele nó aqui de cima, é melhor que ele fique volumoso, tá bom? Então coloca mais fios e faz aí esse nozinho aqui que eu ensinei, tá bom? Logo aqui o primeiro nozinho e deixa ele só caído, para ficar bem certinho, tá bom? E já vai estar pronto o seu top croppé, tá bom? Não vai precisar de todo esse trançado, que eu admito que é um pouco trabalhoso realmente, tá bom? Então é só mais uma opção aí, tô dando só uma dica, se você não quiser ter esse trabalho. Mas se você quiser, ótimo, porque eu particularmente gosto bastante desse acabamento e acredito que fique bem bacana assim também, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa cor que eu escolhi, que foi o vermelho. É uma cor bem quente, bem cara de verão mesmo, tá? E também combina com outras datas e com outras estações também, tá bom? Fica aí só essa minha dica mesmo da franja. E fora isso, eu não tenho mais nada para falar, então eu vou terminando a aula. Mas lembrando, quem gostou, clique em gostei, compartilhe. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se para ficar sempre por dentro das novidades, tá ok? Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá! Visite nossa loja virtual e nosso blog, links na descrição do vídeo. Assista também os nossos vídeos sugeridos. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe. JNY Crochê, feito com carinho, criado para você. Atenção! Sobre os direitos autorais. Esta peça de crochê é de autoria dos responsáveis e representantes da empresa JNY Crochê e todo o direito autoral é reservado a estes, não sendo permitida a cópia ou utilização das aulas para a produção de gráficos, passo a passos ou novas videoaulas, sendo autorizado apenas a sua utilização para a confecção das peças ensinadas, somente quando o objetivo for o uso próprio ou a venda das peças ensinadas. Este vídeo é de autoria dos responsáveis e representantes da empresa JNY Crochê e todo o direito autoral é reservado a estes, não sendo permitido o seu uso, nem o uso dos elementos audiovisuais que o compõem sem os devidos créditos, e em todo caso, sem qualquer alteração ou manipulação da obra. Compreende-se também proibido em qualquer hipótese o seu uso para fins lucrativos de qualquer natureza. É permitido o compartilhamento das videoaulas em blogs, canais e redes sociais, desde que não seja realizada nenhuma alteração de qualquer natureza, devendo em todo caso acompanhar os devidos créditos e o link direto para a nossa página de origem. Observação: apenas o fundo musical Violão não é de nossa autoria, sendo fornecido gratuitamente pelo YouTube e de acordo com ele está livre de direitos autorais. O descumprimento dessas diretrizes significa violação dos direitos autorais e está sujeito às devidas sanções legais nos parâmetros da Lei 9.610/98 sobre direitos autorais e do Código Penal Brasileiro, título 3,
sobre os crimes contra a propriedade imaterial, capítulo 1 sobre os crimes contra a propriedade intelectual, do artigo 184 ao artigo 186.